Olá, muito prazer. Meu nome é Jander Pires, sou jornalista, dublador profissional e, acima de tudo, mais um patriota, um conservador liberal. E para mim é uma honra ser convidado para esse projeto, dessa plataforma, o canal Endireitei, graças à contribuição dos seus seguidores, seus colaboradores, para ser um colunista, uma voz aqui nesse canal, com as colunas sempre aos domingos. Vai ser um prazer imenso. Espero que eu possa atender os requisitos desse público maravilhoso. São quase 200 mil seguidores. Uma honra participar desse trabalho, desse projeto do canal Endireitei. Hoje, na abertura dessa coluna Endireitei React, trago aqui uma entrevista sensacional do primeiro perseguido político dessa tirania, essa censura que assola o país, principalmente aí com os integrantes da direita no Brasil. O primeiro deles foi o jornalista Alan dos Santos, foi o primeiro perseguido político que está exilado nos Estados Unidos há praticamente 5 anos, numa entrevista sensacional com Alexandre Pitoli, da Auriverde, os créditos da Rádio Auriverde, que hoje tem assim despontado no país, né? Uma rádio local de Bauru tem despontado no país. E Alan dos Santos traz declarações sensacionais sobre a atuação da Rede Globo no país. Assista comigo, olha só. Alan, e eu quero te ouvir sobre o que a gente está vivendo, né? Aqui no Brasil, você já deve estar sabendo disso, estão tentando, essa imprensa vendida, né, patrocinada, está tentando desqualificar o relatório, né, colocado luz sobre ele a partir do Congresso americano. Essa imprensa continua servindo ao status quo, ao establishment, enfim, e está aí cumprindo com o seu papel, porque acredito eu que o patrocínio está em dia, né? A gente sabe como eles funcionam também. Mas eu queria ouvir as tuas percepções diante de toda a perseguição que você sofreu e tudo o que você encontrou também nesse relatório. O que significa, do ponto de vista prático, o que o Congresso americano fez por nós, Alan? Olha, vamos começar por um fato curiosíssimo, Alexandre. Os jornais, eles noticiam se eu corto a barba ou deixo a barba crescer, eles noticiam. Né, o Lauro Jardim, lá do Globo, noticia se eu crio uma conta nova ou não. Noticiaram quando o Terça Livre ganhou 2 seguidores, o selo amarelo no Twitter, que é o selo de empresa, que custa $2.000 por ano por uma assinatura normal e $10.000 um outro tipo de assinatura que tem lá no Twitter. Nós ganhamos de $2.000 dos próprios seguidores, por isso que eu estou falando aqui da importância de te ajudarem, Alexandre. Os assinantes, os apoiadores, a galera vem, entendeu? Só que às vezes tem que lembrar o pessoal, né? Gente, vamos pausar o jornalismo aqui rapidinho, eu quero lembrar vocês que aí precisa ajudar. Se fizer isso, o pessoal vai acabar lembrando. Mas enfim, noticiaram quando o Terça Livre colocou lá, ganhou, né, o selo amarelo no Twitter, noticiaram tudo isso. Aí, de repente, eu converso com o Elon Musk, que é o homem mais rico do planeta, o homem que fez o foguete da Ré, é o dono da plataforma, o antigo Twitter, né, o X, e ninguém noticiou. Se você for olhar, vai ter revista Fórum, que é aquele site esquerdista, mas Globo não noticiou, Metrópolis não noticiou. Houve uma ordem dada, Alexandre. Falo pra você, houve uma ordem dada. Não comentem que o Alan dos Santos conversou com o Elon Musk. Aí, eu fui entrevistado por várias pessoas. Fui entrevistado em jornais na Alemanha, fui entrevistado por várias personalidades aqui nos Estados Unidos. Anteontem, eu dei entrevista pro Roger Stone, que é um consultor político famosíssimo nos Estados Unidos, o homem que fez o Donald Trump em 2016. Conversei outro dia no Space com o Alex Jones do InfoWars. Vou dar entrevista pro InfoWars semana que vem. Várias personalidades da política americana estão participando de Spaces comigo e eu estou conversando com eles. Deputados e senadores americanos estão de olho no que eu estou postando, no que o Paulo Figueiredo está postando, no que o Rodrigo Constantino está postando, do que a Renata Barreto está postando, a Ana Paula do Vôlei, o Leandro Ruschel. Tá todo mundo de olho. Eles estão vendo, opa, tá acontecendo algo no Brasil, o Elon Musk está mostrando algo muito grave que está acontecendo no Brasil, vão prestar atenção. A imprensa nos Estados Unidos está surpreendendo, inclusive. Eu não me lembro aqui agora de memória, isso está lá na revista Exílio do nosso site Academia Conservadora, mas eu não me lembro agora se foi o Wall Street Journal ou The Washington Post, acho que foi The Wall Street Journal. O The Wall Street Journal teve uma coluna de opinião onde a jornalista simplesmente descreve Alexandre de Moraes como um tirano, um ditador, e que o que está acontecendo no Brasil é censura. Ela afirma que
o Brasil não vive mais uma democracia. Eu estou aqui repetindo The Wall Street Journal. Eu espero que você não tenha problemas aqui com o YouTube, né? Ou com qualquer coisa. Eu só estou repetindo o que está escrito no The Wall Street Journal. Isso está lá, tá? O Elon Musk falou que o Alexandre de Moraes é corrupto, no sentido moral, tá? De não cumprir a lei. Não é no sentido de propina, não. Várias denúncias foram feitas, e aí todo mundo ficava falando o seguinte: opinião, 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 opinião. De repente, o Elon Musk recebe uma intimação de uma comissão parecida com a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O Elon Musk recebe uma intimação para entregar todas as ordens do Alexandre de Moraes, todas as ordens do Alexandre de Moraes, relacionadas, que eles consideraram ali algo absolutamente ultrajante e contra a lei brasileira. Todo mundo ficou ali achando piada, dizendo que não teve uma como eu posso dizer, não teve uma cobertura na imprensa brasileira sobre o pedido que o X... Eu vou ficar falando no Twitter, tá, para facilitar o pessoal. Não houve uma cobertura sobre o pedido que o Twitter recebeu do Congresso, ou seja, da intimação de entregar os documentos. Entregou os documentos. Quando a própria comissão nos Estados Unidos soltou a público as mais de 500 páginas, eu vou repetir, mais de 500 páginas com decisões do Alexandre de Moraes, inclusive algumas de arrancar os cabelos, como, por exemplo, suspender temporariamente direito constitucional, como foi o caso do Monark. Os americanos começaram a olhar aquilo e falaram assim: tem algo grave aqui. O início do documento fala de interferência nas eleições. O documento e a comissão é para investigar se a administração Biden está ciente disso. Se ela está ciente, por que ela não falou nada? Ou se ela é cúmplice, e se for cúmplice, a situação piora. Então, como se fosse o Ministério da Justiça, né, americano, que é o DOJ, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, tem até o dia 30, ou seja, a partir de amanhã mais 10 dias, então 11 dias a partir de hoje, só que o documento já tem alguns dias. Então eles têm 11 dias para responder a essa comissão acerca de e-mails, correspondências, mensagens oficiais, não oficiais, ou seja, pessoais, entre o governo dos Estados Unidos da América e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e os consulados, sobre qualquer coisa relacionada à censura, remoção de conteúdo, ordens do TSE ou do STF, etc. Olha o tamanho da gravidade disso. E a Globo está absolutamente calada. Alexandre, a Globo está absolutamente calada. Quando uma mosca nos Estados Unidos ou na Europa falava do Bolsonaro, uma mosca era notícia no Jornal Nacional. Era notícia em todos os jornais. Eu repito, quando uma mosca falava alguma coisa. Agora nós temos uma comissão no Congresso americano exigindo documentos do Twitter. O Twitter manda os documentos. Os documentos são todos relacionados às decisões absolutamente insanas, inconstitucionais, ilegais do Alexandre de Moraes. E ninguém noticia nada. Ninguém noticia nada. Isso prova como que a imprensa brasileira ela está completamente nas mãos dos censores. Eu não sei, Alexandre, o quanto que a audiência entende como que funciona o financiamento do jornalismo brasileiro, que é algo que não existe nos Estados Unidos da América. Que é eles receberem a maior fatia do seu dinheiro do poder público. Então, rádios, TVs, vamos falar dos casos das rádios. As rádios vivem, no Brasil inteiro, vivem do dinheiro do prefeito e do governador. Baba ovo do prefeito local, baba ovo do governador, ganha dinheiro por meio das secretarias, por meio de patrocínio e financiamento. É verdade. As maiores, a nível nacional, elas recebem dinheiro do governo federal no mesmo modus operandi, babando o ovo.
E aí recebe uma grande quantia de dinheiro da Secom, etc. E assim eles vivem como se eles fossem completamente independentes. Então esse dinheiro jorra de que maneira? Ah, mas o tal rádio está criticando. Está criticando para poder negociar financiamento. Está criticando para poder negociar patrocínio. Exato. Que é o que a Globo faz o tempo todo. Inclusive, se não é um crime previsto no Código Penal, é no mínimo tão imoral, porque isso mexe na economia do país. Uma matéria do Jornal Nacional mexe com a Bolsa de Valores, Alexandre. Eles sabem muito bem como extorquir isso. Quem fala isso não sou eu. Quem fala em matéria de extorsão, de patrocínio, de dinheiro que foi jorrado, é o próprio PT. O estrategista, o propagandista do PT é quem reconhece isso. Inclusive, isso é um dos intervalos do meu programa. Boletim da noite, às 8 horas, lá no Twitter. Então, eles reconhecem que isso é usado como moeda de troca. Não conseguiram fazer isso na administração Bolsonaro. Bolsonaro ia onde queria, dava entrevista para quem queria, era livre, não ficava interferindo nas relações técnicas de publicidade. Ou seja, a Globo continuava recebendo a sua publicidade, só que de maneira técnica, graças ao Fábio Weingarten, né? Diga-se de passagem. As outras TVs continuavam recebendo e o Bolsonaro era o tempo todo extorquido por essa gente. A gente fala blackmail aqui nos Estados Unidos. É um tipo de ameaça. Se você não pagar a publicidade que nós gostamos de receber, ou então aumentar o ticket aqui agora, nós vamos falar mal de você e da sua equipe, dos seus amiguinhos, dos seus colegas, e ainda vamos fazer conluio com os políticos e deputados. E eles dizem que nós é que somos o gabinete do ódio. São eles que fazem isso o tempo todo, 24 horas. Fizeram isso desde a época do Collor, diga-se de passagem. Fizeram isso com o FHC, fizeram isso com o Lula. E essa relação incestuosa entre imprensa brasileira e políticos, é óbvio que não tem nada de ideológico. Eles não têm ideologia, embora sejam bem burrinhos, né? São baba-ovo. Ontem a Natuza Neri estava falando na Globo. Ah, eu sinto falta, sim, da época que não existia rede social. Claro, na época que não existia rede social, ela não perdia para a Ouro Verde. Entra ao vivo na Tuzaneri, para ver se você ganha do Terça Livre ou do Alexandre, aqui na Ouro Verde. Eles não vão. Sabe o que significa isso, Alexandre? Eles simplesmente são os coveiros que estão chateados com baixo índice de óbito. Tem noção? É o coveiro que tá puto porque não tem quase ninguém morrendo. Que é isso que eles são. Eles estão perdendo audiência para a internet e aí ficam ali, chateadinhos, porque tem gente ganhando audiência falando a verdade. E vale lembrar, o professor Olavo falou uma vez, que há dois tipos de pessoas que acabam conquistando o coração dos outros, na massa, e acabam criando uma força propulsora ou um tipo de magnetismo. O primeiro tipo de pessoa é a pessoa que fala de modo honesto e sincero e acaba conquistando o coração das pessoas. O segundo é o psicopata. O psicopata tem um poder de magnetismo, né? Essas duas pessoas acabam atraindo as massas. É facilmente compreensível, né, por que eles vão atrás dessa mentalidade insana e louca de implementar uma revolução no Brasil, como disse o Dirceu no Senado. Né? Nós precisamos de uma revolução social no Brasil. Leia-se, nós precisamos de uma revolução socialista no Brasil. Quem disse isso foi o próprio Dirceu. Que ele disse também em entrevista à Globo, de que eles têm plano de 12, 20 anos para poder dominar o país, né? De que nós conquistamos o poder, que é diferente de ganhar eleições. Isso tudo eles é que tem o tal do gabinete do ódio. E esse documento do Twitter, né, desculpa me prolongar tanto, esse documento do Twitter prova que, na verdade, eles é que são o gabinete do ódio. Porque tudo começou com o tal do Twitter Files, aqui nos Estados Unidos, há uns 2 anos atrás, 1 ano atrás. Comprovando que a administração Biden estava trabalhando com os funcionários do Twitter para poder derrubar pessoas no Twitter, diminuir o engajamento, acabar com o alcance dessas pessoas. Tá? 1 ano depois, todo mundo falando, pelo amor de Deus, Elon Musk, solta também no Brasil. Sai a primeira parte e a segunda parte do Twitter Files. Na primeira parte, você tinha ali uma tentativa de me calar. O meu nome é citado, o nome de várias outras pessoas.
é citado, mas no segundo o meu nome aparece muito mais. Por quê? Um pirralho, um moleque, chamado Felipe Neto, pede ao Twitter do Brasil para entrar em contato com o cara que derrubou a conta do Donald Trump nos Estados Unidos, responsável pela derrubada de conta do Donald Trump nos Estados Unidos, e fala, nós precisamos derrubar a conta do Alan dos Santos. Ah, não, mas não tem nada. Não tem como. A gente não encontrou nada na conta do Alan dos Santos, porque isso aqui que você mostrou é uma pergunta, é um questionamento, falando de um caso de uma pessoa que era esportista e teria morrido, e eu levantei alguns questionamentos, dizendo que algumas pessoas estavam falando com relação à vacina, etc. Foram questionamentos, e eu citei uma informação sobre o treinador, etc. Era trabalho jornalístico. Jornalismo, né, para você que está em casa, jornalismo é quem, fez o quê, quando, onde, como, por quê. Isso é jornalismo. Ou seja, o jornalismo, quando ele não tem uma sinceridade de opinião e de como você, e qual é a sua perspectiva com relação aos fatos, jornalismo é fofoca, ponto final. Então, jornalismo é fofoca profissionalizada quando não se tem sinceridade de coração e honestidade. Para gritar, quem fez o quê, quando, onde, como, por quê, mas aqui dali é um absurdo. Isso aqui não pode acontecer. Então, quando o jornalista ele não é honesto, ele é só fofoqueiro, mais nada. Agora, se ele é honesto, aí ele faz o quê, fez o quê, quando, onde, como, por quê, e avisa para a audiência, eu acho isso aqui absurdo. Isso aqui vai destruir nosso país. E eles entenderam que o que eu escrevi ali eu estava fazendo jornalismo. Só que eles querem calar também a opinião. E aí você imagina, isso não foi adiante porque o Elon Musk comprou o Twitter. Você imagina o que aconteceria se alguém comprasse a Globo, Alexandre, hoje, e você tivesse acesso ao histórico de e-mails de diretores de jornalismo, redação, etc, etc, e de repente a pessoa vira e fala assim, vou colocar isso a público. Eu sei que o entrevistado aqui hoje sou eu, mas eu queria te ouvir, Alexandre. O que aconteceria se alguém soltasse informações de dentro da Globo, como, por exemplo, estou supondo aqui, né? Conseguimos tirar o Bolsonaro. Graças a Deus conseguimos acabar com o Bolsonaro e seus apoiadores. Em algum momento eles nem conseguiram conter a alegria, já vista aquela manifestação na redação da Globo depois do resultado, né? Exato. Exato. Então você imagina o que aconteceria, mas o que aconteceria com a opinião pública? Porque o pessoal acha que o William Bonner, quando ele senta lá de terno e gravata, no Jornal Nacional, fica lendo teleprompter, falando assim, com aquela voz dele impostada, não sendo uma pessoa honesta e sincera, blá, 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 não sendo verdadeiro de coração. Imagine se as pessoas começam a descobrir que o cara tá mandando mensagem, falando coisas absolutamente abjetas sobre o que a pessoa lá na casa dela acredita ser bom e verdadeiro. Como, por exemplo, esses idiotas bolsonaristas, que não sei o que, blá, blá, blá. A população não tem noção disso. Eles não sabem quão maléficos são esses jornalistas. Eles não sabem o quão canalhas são esses jornalistas. E detalhe, eles só têm existência por causa da plataforma que eles estão utilizando, Alexandre. O que acontece com esses jornalistas quando eles saem de grandes jornais? A vida deles simplesmente some, ninguém mais sabe quem eles são. Porque eles não têm audiência, eles se penduram na estrutura do jornal onde eles estão. Uma vez que saem de lá, ninguém sabe quem são eles, porque eles não têm relevância. Os argumentos deles são sempre os mesmos, irracionais, fracos, medíocres, não têm análise, não sabem fazer raciocínio, acabam falando coisas que qualquer pessoa inculta ou sem estudo e sem formação, sem instrução, olha aqui daí e fala assim, peraí, você está falando aqui do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, das pessoas que vão na igreja comigo, por que isso aí vocês estão chamando de fascismo, extremismo, que não sei o quê? As pessoas começam a perceber, eles só têm estrutura, a estrutura do jornal onde eles estão. Por isso que eles ficam desesperados. Tá aí, gente, uma entrevista excelente do Alan dos Santos, do qual o pessoal da esquerda e a mídia tradicional tenta reduzi-lo a blogueiro em função de tentar descredibilizar, tirar o direito de fala que ele tem, né, a propriedade que ele tem quanto jornalista. Na verdade é um cara investigativo, questionador, do qual tentam censurá-lo, tentam diminuí-lo quanto à sua profissão, tentam calá-lo, tentam prendê-lo, né? Tanto é que ele teve que ir para os Estados Unidos e no país do contrário
figuras desse peso, desse quilate, como o Alan dos Santos. É um cara batalhador que construiu sua própria plataforma, o Terça Livre, e foi perseguido por esse sistema nefasto. É impressionante, mas o cara traz sempre assuntos contundentes, assim, pertinentes para o nosso questionamento. E o porquê o lado contrário não se defende, não responde, não prova, né, o contrário das suas alegações, das suas denúncias. Enfim, a gente sabe como funciona o país. A única parte que eu discordei dele nessa entrevista é que ele diz que a Rede Globo não tem um lado político. Lógico que tem um lado ideológico, progressista, nefasto. Porém, eu acho que o que ele quis dizer ali é que nos negócios a Globo ela não tem lado. Ela está sempre aonde o vento leva, seja para o centro, seja para governos de esquerda. No caso de direita, tentaram coagir o nosso querido presidente Bolsonaro, porém, Bolsonaro com uma equipe técnica séria, trabalhou da melhor forma possível, do qual inibiu as verbas estratosféricas da Globo. Ainda assim, a Rede Globo continuou recebendo a maior fatia da verba de imprensa, né? O que eu particularmente acho errado. A partir do momento que você utiliza dinheiro público, dinheiro do governo federal, na verdade dinheiro público, para financiar a imprensa, você pode pautar ou manipular ali, ajudar a manipular. No caso da Globo, a Globo não tem isenção nenhuma, não tem nenhuma credibilidade, não mais. Tanto, trago aqui uma matéria importante da revista Veja, de fevereiro desse ano, do qual diz que Alexandre de Moraes derrubou autuações da Receita Federal contra a Globo. Decisão afeta o processo do fisco que mira contratos PJ da emissora com artistas e até jornalistas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, derrubou autuações da Receita Federal que implicavam contratos PJ, pessoa jurídica, firmados entre Globo, artistas e jornalistas. De acordo com a decisão, a ação do fisco de cobrar débitos tributários decorrentes de uma conclusão de irregularidade nesse modelo de contrato fere precedentes do tribunal. O ministro entende que a relação de trabalho com a prestadora de serviços distinta de vínculos é possível. O processo corre sob segredo de justiça. O processo movido pela Receita Federal questiona os contratos sobre regime PJ em detrimento de contratações CLT com carteira assinada, já que no modelo de pessoa jurídica a Globo tem artistas e jornalistas como sócios e não como empregados. Resultado de uma possível sonegação de impostos, o STF, porém, reconhece a legitimidade da pejotização. Ou seja, um instrumento aí que o excelentíssimo Alexandre de Moraes, ele isentou a Globo, são milhões de reais do erário público, do qual o STF isentou a Globo, sem contar a contrapartida do governo federal patrocinar a emissora, a Rede Globo, com verbas estratosféricas, na casa de mais de 100 milhões, quase 200 milhões de reais. Ou seja, a Globo, se não for o dinheiro público, ela não se sustenta nas pernas. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar muito extenso. É um prazer enorme iniciar essa coluna, trazendo essa entrevista maravilhosa de Alan dos Santos, denunciando a conduta da Globo, do qual não é novidade para ninguém, porém a gente traz aqui materialidade, né, do que acontece com essa empresa nefasta, seja culturalmente, seja de forma moralmente, ela fere os cidadãos de bem desse país. Na verdade, fere toda a população brasileira com essa manipulação, esse jornalismo de manipulação, sem contar que são sonegadores fiscais e que usufruem aí do dinheiro público, da verba pública. Por isso que eles manipulam as eleições, manipulam a opinião pública. Enfim, fica aí o registro. Um prazer muito grande, lembrando que o canal Endireitei, ele está desmonetizado desde fevereiro de 2023 e essa coluna e outros projetos do canal Endireitei só será possível com a sua colaboração. Esse é o futuro do jornalismo independente no país. Muito prazer, até o próximo domingo. Comenta aqui o que você achou da entrevista de Alan dos Santos, o que você achou da estreia dessa coluna, para que a gente tenha um feedback de vocês. Tá bom? Meu nome é Jander Pires, até o próximo domingo com o Endireitei React. Fique com Deus, um ótimo domingo para você e sua família, tudo de bom.